Pacote do governo para ajustar as contas reduz o aumento real do salário mínimo e do abono, mas quer aumentar a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova a proposta de emenda constitucional que proíbe o aborto em qualquer situação no país. Quase 50 mil crianças e jovens ficam órfãos todos os anos no Brasil por morte dos pais ou abandono. Prefeitura do Rio de Janeiro vai passar a utilizar drones para forçar os motoristas de veículos a respeitarem a lei seca quando estão no trânsito. Brasileiro passou a comprar mais cigarros apesar da alta de preços. Chuva intensa não para de cair e mata pelo menos uma pessoa na Bahia. Cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah entra em vigor e os libaneses começam a voltar para casa. E para crianças e jovens que precisam enfrentar vários tipos de problemas de saúde, a terapia com cavalos é a solução para pelo menos 20 mil brasileiros. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará de reunião com o presidente Lula e líderes do Senado e da Câmara para apresentar o pacote de corte de gastos públicos. O objetivo do governo com a proposta é tentar manter de pé o chamado arcabouço fiscal e angariar apoio dos parlamentares. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, do PP de Alagoas, vai se reunir com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o pacote de corte de gastos públicos. O objetivo do governo com a proposta de cortes de gastos é tentar manter de pé o chamado arcabouço fiscal, a norma para as contas públicas aprovada no ano passado. Após os encontros com Lira e Pacheco, o texto será apresentado aos líderes parlamentares em encontros que devem ocorrer até amanhã. Somente então o pacote será enviado para apreciação dos deputados e senadores. Com o aval dos presidentes e líderes do Congresso, os dois textos serão enviados ainda nesta semana para o Legislativo. Haddad espera que a votação ocorra até o recesso parlamentar, que começa em 23 de dezembro, ou seja, que o pacote seja aprovado ainda neste ano. Entre as medidas em estudo pelo time chefiado por Fernando Haddad estão a possibilidade de limitar o aumento do salário mínimo e mudança das regras de aposentadoria dos militares. A equipe econômica também cogita alterar o formato de pagamentos do seguro-desemprego e do abono salarial, entre outras ações. O ministro da Fazenda também deve anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A elevação da faixa de isenção do imposto de renda é vista dentro do governo como uma iniciativa de grande alcance popular e pode ser uma forma de atenuar o desgaste que pode ser causado pela trava que será imposta ao reajuste do salário mínimo, que entrará no pacote de corte de gastos. No caso do PIS/PASEP, o valor do benefício continuará atrelado ao salário mínimo. Atualmente recebem auxílio equivalente a 14º salário trabalhadores com renda de até 2 salários mínimos que tenham carteira assinada. Dentre as medidas que já foram adiantadas pela Fazenda está a redução de supersalários no funcionalismo público e mudanças no auxílio gás. Outras possibilidades estudadas pela equipe econômica estão alterações no benefício de prestação continuada do BPC. A expectativa pelo pacote de cortes de gastos é aguardado com otimismo pelo mercado financeiro. Agora à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento sobre o pacote de revisão de gastos e medidas fiscais. Durante o anúncio, ele falou que as medidas do pacote vão garantir uma economia de cerca de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos.
e que o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.412, subirá acima da inflação. E para quem ganha até R$ 5.000, não pagará mais imposto de renda, mas quem tem renda acima de R$ 50.000 por mês pagará um pouco mais, sem excessos e respeitando padrões internacionais. De acordo com o ministro Fernando Haddad, essa é a maior reforma de renda no país. Dados do IBGE divulgados hoje mostraram um aumento de mais de 47% nos gastos do governo com o programa Bolsa Família no ano passado. O balanço dos gastos do governo foi divulgado nesta quarta-feira. O levantamento foi feito pelo IBGE em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco do Brasil. Vamos conferir os números. Ao todo, as despesas do governo somaram 4 trilhões e 960 bilhões de reais. A arrecadação foi de 4 trilhões e 110 bilhões de reais, ou seja, um prejuízo de 844 bilhões de reais. Esse número representa um aumento de 111% em relação ao ano anterior. E os gastos com os programas sociais foram o item que mais pesou na relação de despesas. Esse grupo teve um aumento de 3,6% nos gastos, sendo que o custo do Minha Casa Minha Vida cresceu 39,7% e o Bolsa Família aumentou 47,1%. O Bolsa Família é o principal programa de transferência de renda do país e atende cerca de 20 milhões e 800 mil beneficiários em todo o Brasil. O valor médio do benefício por família é de R$ 680,90. O mercado financeiro passou o dia inteiro à espera da divulgação do pacote de corte de gastos, com a expectativa de queda na arrecadação com menor arrecadação do imposto de renda. O resultado não poderia ser outro. O dólar praticamente subiu 1,8% e começou a semana com um recorde histórico de cotação, valendo R$ 5,91 para a venda. E a Bolsa de Valores caiu 1,72% aos 127.688 pontos. Pelo menos 15 indígenas da reserva de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ficaram feridos hoje depois da agressão de policiais militares com tiros de borracha e bombas de gás. Faz mais de 2 semanas que os 13 mil índios Guarani e Terena enfrentam problema de falta d'água. Como forma de protesto, eles estavam bloqueando o trecho de uma rodovia desde anteontem. Para acabar com a manifestação, os policiais agiram junto aos manifestantes e também dentro da reserva. Vídeos mostram os índios buscando proteção dos tiros de borracha e das bombas de gás, enquanto tentavam justificar a reivindicação. O governo do estado esclareceu que o objetivo era garantir a passagem da rodovia e buscava soluções pacíficas e lamentou as agressões. O Ministério da Saúde assinou um contrato que garante a distribuição de mais de 70 mil litros de água potável por semana em caminhões-pipa, além da criação de um poço novo para cada aldeia, com previsão de conclusão em até 40 dias. Salvador está em estado de alerta máximo para temporais. A capital baiana teve o triplo de chuva esperado para todo o mês. Quem traz todos os detalhes é o repórter Cleiton Rodrigues. Olha, segundo a Defesa Civil de Salvador, o acumulado de água no mês ultrapassou 319 milímetros, praticamente o triplo do que era esperado para este mês de novembro para a capital baiana, que era de 108 milímetros. 200 milímetros foram registrados em apenas 72 horas. Devido às fortes chuvas, áreas precisaram ser interditadas na capital. Um imóvel acabou caindo parcialmente. O local estava abandonado e, devido a isso, felizmente ninguém ficou ferido. Além disso, em outro ponto da capital, uma árvore caiu, atingindo uma academia. Apesar do susto, também não houve feridos. Pontos de alagamento estão sendo registrados em várias localidades da cidade. Diversos transportes também foram suspensos nesta quarta-feira devido aos riscos de temporal. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta informando o seguinte, que há perigo relacionado
relacionado ao acúmulo de chuvas para Salvador, região metropolitana, Feira de Santana e outras cidades baianas. Há risco também de desabamentos e deslizamentos de terra em diversos pontos de Salvador. Devido a isso, entre ontem e hoje, diversos alertas já foram emitidos. As sirenes foram acionadas em vários pontos da capital, alertando os moradores para que saíssem dessas regiões e buscassem locais mais seguros. Há a possibilidade de formação de ciclone e, com isso, mais de 90 cidades da Bahia têm risco de chuvas intensas. Diferente da capital baiana e da região lá metropolitana, nós estamos aqui em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, e por aqui, como vocês podem ver, quem está prevalecendo é o sol. Tá calor demais por aqui, viu? E veja a seguir, bancos dão orientações para o consumidor não cair em golpes da Black Friday, marcada para depois de amanhã. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda constitucional que proíbe o aborto em qualquer situação no país. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta que proíbe o aborto no país em qualquer situação. Foram 35 votos a favor e apenas 10 contra a medida da CCJ. Houve muito bate-boca que aumentou quando um grupo de mulheres entrou no meio da reunião para protestar. Hoje, o aborto é autorizado no Brasil apenas em casos de estupro, quando a mulher corre risco de vida. E nos casos em que a criança vai nascer sem uma parte ou todo o cérebro com a aprovação, caberá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliar a possibilidade de dar ou não continuidade ao processo. Quem é contra a decisão tomada hoje e, portanto, a favor do aborto, publicou várias manifestações em redes sociais, criticando a decisão dos parlamentares que, por enquanto, não está valendo. Pessoal do Jornal da RIT, aqui é o deputado Davi Soares. Hoje tivemos a vitória ali na Comissão de Constituição e Justiça, que é mais um passo para se tornar lei nesse país, que vem aí a coibição de aborto de qualquer natureza, né? Hoje, o aborto no Brasil ele é permitido em 3 excepcionalidades. A regra geral é não abortar, mas, por exemplo, a mãe correndo risco, vítima de estupro e o feto anencéfalo, ou seja, que é gerado sem o cérebro, a Suprema Corte abriu essas possibilidades. O que nós queremos é fechar, efetivamente, aí, essa questão do aborto. Foi aprovado na Comissão de Constituição, agora a questão são duas. Primeiro, ou se faz uma comissão especial para em 40 sessões do Congresso, da Câmara, aliás, poderem deliberar sobre o tema e aí depois é plenário, ou o próprio presidente da Câmara tem a prerrogativa de pautar a mesma PEC, que já foi aprovada na CCJ, em plenário, e nós lá fazemos debate direto. Agora a questão vai se debater, vai, não vai? É uma questão política que está sendo negociada e nos próximos dias teremos aí novas novidades. Estamos juntos, estamos a postos, sempre em defesa da vida, dos costumes cristãos. Deus abençoe a todos. A conta de luz vai ficar mais barata em janeiro de 2025. Após um pedido do Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o desconto na conta de luz dos brasileiros. A ANEEL aprovou o repasse de R$ 1,3 bilhão, referente ao bônus de comercialização da parte brasileira da usina hidrelétrica Itaipu. Com isso, a conta de luz deve ficar mais barata em janeiro de 2025. O desconto destinado aos consumidores é relativo aos meses em que seu consumo foi inferior a 350 kWh em 2023. É estimado que mais de 78 milhões de residências e propriedades rurais sejam beneficiadas, o que representa 97% do total de unidades consumidoras. O desconto será de 1 centavo por quilowatt-hora consumido, considerando a média de uso de eletricidade das famílias no ano passado, que foi de 119 kWh, o desconto total seria de cerca de R$ 16.
O crédito será concedido na primeira fatura do ano que vem. Além de impactar no valor das tarifas, o bônus também deve ter impacto no índice que mede a inflação brasileira. A conta de luz foi uma das principais responsáveis pela subida da inflação no último mês. O subitem energia elétrica foi o que mais influenciou a inflação dentro do grupo habitação, com contribuição de 0,20% na inflação total de outubro, de 0,56%. O mercado de trabalho no Brasil apresentou um resultado ruim no mês passado. Em outubro, o segundo foi divulgado hoje, foram abertas 132 mil vagas com carteira assinada, menos da metade do que aconteceu em setembro. Os setores que mais contrataram foram o de serviços e o comércio. São Paulo liderou a abertura de novas vagas. A Bahia foi o pior local. Em média, os brasileiros ganharam R$ 2.150, uma redução de quase 1% em relação ao mês anterior. O presidente Lula falou hoje que quer assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ainda este ano. Segundo ele, a posição contrária da França não será obstáculo para o fechamento do acordo. O acordo entre a União Europeia e o bloco integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai começou a ser negociado há mais de 2 décadas, em 1999. O acordo entre os grupos criaria um espaço com quase 800 milhões de habitantes e propõe a eliminação de direitos de importação sobre mais de 90% dos produtos da União Europeia exportados para o Mercosul. Um dos pontos críticos é a possibilidade de o acordo permitir a entrada anual de quase 100 mil toneladas de carne bovina dos países do Mercosul. A possibilidade gera preocupação entre os produtores franceses, mas fontes sul-americanas afirmam que o volume é insuficiente para distorcer um mercado do tamanho do europeu. Eu quero que o agronegócio continue crescendo e causando raiva num deputado francês que hoje achincalhou os produtos brasileiros, porque nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão de dinheiro. Nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso e nós vamos fazer. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. Segundo a União Europeia, atualmente mais de 850 mil postos de trabalho na União Europeia estão relacionados com as exportações apenas para o Brasil, porque empresas dos países do Mercosul empregam mais de 30 mil pessoas no bloco europeu. Durante o Encontro Nacional da Indústria, Lula voltou a criticar a alta da taxa de juros. A taxa básica de juros hoje está em 11,25 ao ano. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Netos, a medida de elevar os juros foi uma manobra necessária para evitar a alta da inflação. Mas o presidente Lula afirmou que a inflação está controlada e questionou qual o motivo para a taxa de juros estar acima dos 11% hoje. Lula disse que a economia real é maior que discursos fictícios, em uma crítica indireta a analistas que questionam a política econômica do atual governo. O presidente e seus ministros devem anunciar um pacote para contenção de despesas nos próximos dias. Mas o presidente não mencionou esse assunto em sua fala. O brasileiro deverá ir às compras depois de amanhã, dia de Black Friday, quando acontecem muitas propostas de preços baixos e negócios imperdíveis. Mas é bom tomar cuidado. Algumas recomendações divulgadas hoje pela Federação Brasileira dos Bancos alertou que é preciso redobrar os cuidados com os golpes. Com a Black Friday chegando, cresce a preocupação de instituições financeiras com relação a golpistas que se aproveitam da data para enganar consumidores. E pensando nesse problema, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, divulgou uma série de recomendações visando a proteção dos que pretendem gastar nesta sexta-feira. A instituição ressaltou a importância de verificar a veracidade das lojas ou sites
antes de realizar uma compra, checando avaliações, reclamações e comentários de clientes anteriores. É importante também desconfiar de preços muito abaixo do normal, pois essa é uma das estratégias mais utilizadas por criminosos para atrair vítimas nestas condições. Optar pelo uso do cartão virtual em compras online também está entre as recomendações. Isso porque esses cartões virtuais possuem um curto prazo de expiração, o que impede a coleta de dados por parte dos golpistas, evitando a famosa clonagem de cartão. E é sempre bom lembrar que o Procon disponibiliza ferramentas para auxiliar no monitoramento de preços de mercado e que também conta com equipes ativas para atender denúncias de fraudes. E que plataformas como Reclame Aqui, por exemplo, são disponibilizadas de forma gratuita para auxiliar na verificação da reputação de uma loja para saber se ela é ou não confiável. E veja a seguir, Prefeitura do Rio de Janeiro vai passar a utilizar drones para forçar os motoristas a respeitarem a lei seca quando estão no trânsito. E como o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah entra em vigor, os libaneses começam a voltar para casa. A polícia do Rio de Janeiro vai utilizar drones nas blitz da lei seca. O aparelho vai monitorar o motorista que tentar fugir do teste do bafômetro. Dentre janeiro e novembro deste ano, mais de 27 mil motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool nas operações realizadas pela Lei Seca no estado do Rio de Janeiro. Por dia, 84 pessoas, em média, foram multadas após a ingestão de bebidas alcoólicas. Para abordar esses motoristas que tentam fugir de blitz da lei seca, dando ré, retornando na contramão, tentando subir em canteiros ou simulando panes. A Operação Lei Seca passará a contar com o reforço de 9 drones a partir do próximo mês. Em casos em que os drones identificarem os motoristas fujões, equipes de motos e veículos de apoio serão acionadas para poder abordar esses condutores, além de conduzi-los para o local da blitz. O secretário estadual de governo, André Moura, afirma que os drones garantirão mais eficácia às operações. Na prática, os agentes da Lei Seca receberão as imagens dos drones em tempo real e agirão para coibir as irregularidades, não só relacionadas à combinação de álcool e direção. O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, diz que estão investindo em tecnologia para auxiliar o trabalho dos agentes, para impedir, por exemplo, que uma pessoa dirigindo sob efeito do álcool troque de lugar com outra ao avistar a Operação Lei Seca e volte à direção do veículo em seguida. Os equipamentos também podem identificar automóveis com registros de roubos e furtos. O brasileiro passou a comprar mais cigarros nos supermercados no mês passado. Mesmo com a alta de preços, as vendas subiram quase 10%. E o motivo para o aumento seria a maior procura pelos produtos legalizados. Os dados pertencem a um levantamento da Scantec, consultoria que mede as vendas no varejo alimentar nacional. Desde grandes redes de supermercados e atacarejos até lojas de bairro. Por meio de sua plataforma de inteligência de dados, a consultoria faz a leitura dos tickets nos caixas da loja, o que permite identificar marca, apresentação, quantidade e preço dos itens. O levantamento de outubro aponta que a maior alta de preços veio da mercearia básica, cesta que engloba itens como café, arroz, açúcar, leite e macarrão. O aumento foi de 16,6%, o que levou a uma queda de 2,8% em unidades. O destaque em outubro foi para o preço do café, que teve alta de 30,9%, a maior da cesta de mercearia básica, seguida por leite, 26,2%, óleo, 24,7% e arroz, 20,4%. O aumento do preço do café está relacionado a pressões do mercado externo. Com a safra do Vietnã prejudicada pela seca, o país asiático é o maior produtor mundial de café robusta.
As vendas de cigarro aumentaram por conta da maior demanda por produtos legalizados. Dados do Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, indicam que a ilegalidade, a comercialização de produtos contrabandeados no país, atingiu o menor patamar da história com o fechamento de rotas de importação ilegais. O cigarro contrabandeado recuou 25 pontos percentuais desde 2019, tendo em vista o aumento da fiscalização e repressão ao crime organizado. A aproximação de preços entre produtos legais e ilegais também favoreceu o consumo. Em 2019, o cigarro ilícito chegou a dominar 57% do mercado. Hoje, o índice está em 32%, segundo o FNCP. Merece destacar que o brasileiro continua fumando menos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o consumo de tabaco no Brasil caiu cerca de 35% desde 2010. Hoje, 12,3% da população fuma. Em todo o mundo, há 1,250 bilhão adultos usuários de tabaco, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Ministério Público de Minas Gerais contou com a ajuda de vários setores da polícia para deflagrar a Operação Êxodo contra o Terceiro Comando Puro, TCP, que é uma nova organização criminosa com ramificações em várias regiões do país. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, foram cumpridos 106 mandados, 17 de prisão, além de busca e apreensão, sequestro de bens imóveis, veículos e valores e de suspensão de atividades de empresas que funcionavam em 7 estados brasileiros, nas cidades de Minas Gerais, de Belo Horizonte e Contagem, na Carioca, Rio de Janeiro, na Paranaense, Foz do Iguaçu, nas Paulistas, Praia Grande, Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo, na Sul Mato Grossense, Paranaíba, na Mato Grossense, Sinop e em Britânia, Goiás. Ao longo de 2 anos, a investigação chegou a uma rede de lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico, com pessoas físicas e jurídicas. Somente os bloqueios financeiros somam 345 milhões de reais, com contas bancárias, investimentos e patrimônios de indivíduos e empresas ligados ao esquema criminoso. A investigação mapeou o funcionamento da quadrilha, que não se limitava ao tráfico de drogas e armas. De acordo com o MPMG, o Terceiro Comando Puro, TCP, também fornecia sinal de internet e suporte jurídico, estratégias que fortaleciam o controle da organização sobre comunidades vulneráveis, em particular na região da Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. Segundo o delegado Marcos Vinícius Leite, eles utilizavam pessoas físicas em outros estados da federação que não tinham envolvimento com a criminalidade, mas emprestam as contas bancárias delas para transitar essas quantias de dinheiro e também pessoas jurídicas criadas única e exclusivamente com a finalidade de ocultar ou dissimular esses valores. As pessoas jurídicas não tinham funcionários, nem declaram tributos. Através disso, foi possível identificar que eram fictícias. Para garantir o sucesso da ação, participaram 9 promotores de justiça, 3 delegados, 100 policiais civis, 80 militares e 2 penais, além de cães farejadores e helicópteros. A Marinha do Brasil negou que houve ordem de mobilização de veículos blindados para execução de ações de golpe de Estado. Com o indiciamento de Jair Bolsonaro, os advogados do ex-presidente entraram com um pedido na corte para impedir que o ministro Alexandre de Moraes deixe de atuar na investigação sobre o golpe. O Supremo Tribunal Federal vai começar a analisar na próxima semana se o ministro Alexandre de Moraes deve ser declarado impedido de relatar a investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado que resultou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas. A solicitação foi protocolada após a primeira operação da Polícia Federal sobre o golpe. Entretanto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a quem cabe analisar pedidos desse tipo, rejeitou a ação. A defesa de Bolsonaro recorreu e agora esse recurso será analisado pelos demais ministros. Os advogados de Jair Bolsonaro afirmam que há manifesto impedimento de Moraes para a realização de qualquer ato processual, uma vez que haveria um nítido interesse pessoal do magistrado no caso. A defesa do ex-presidente considera que ele estaria pessoalmente interessado na investigação porque a Polícia Federal apura a existência de um plano que teria como episódio central a prisão do próprio ministro. A análise do recurso ocorrerá logo após a Polícia Federal concluir a investigação do caso e indiciar Jair Bolsonaro, ex-ministros
militares e aliados por golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito e organização criminosa. O que eles negam às acusações. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes enviou o relatório final do caso à Procuradoria-Geral da República, com 884 páginas do inquérito que analisará agora se apresenta uma denúncia. Além disso, o ministro retirou o sigilo da investigação. As informações que constam no relatório final do inquérito, que apuram uma suposta tentativa de golpe de Estado, sugerem que militares teriam rasgado uma versão da minuta golpista, assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento tinha como objetivo reverter o resultado da eleição de 2022. Os agentes miraram os chamados Kids Pretos, grupo formado por militares das Forças Especiais que tinham um plano de execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin. As mensagens foram trocadas entre Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Sérgio Cavalieri, que encaminha prints de conversas com um interlocutor chamado Rivá, com informações de uma reunião do então presidente com seu vice, Hamilton Mourão, e outros generais do Exército. Em seguida, Mauro Cid e Cavalieri passam a atacar os integrantes do alto comando do Exército. Em uma das mensagens, Rivá confirma a informação de que o almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha, teria aderido ao plano golpista e colocado inclusive tanques à disposição da empreitada antidemocrática. Em nota, a Marinha do Brasil negou e garante que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para a execução de ações que tentassem anular o Estado Democrático de Direito. E começou a valer hoje o cessar-fogo entre Israel e o grupo guerrilheiro Hezbollah. Milhares de libaneses aproveitaram para voltar para casa. Milhares de libaneses deslocados pelos confrontos entre o Hezbollah e Israel começaram a voltar para casa nesta quarta-feira, graças ao cessar-fogo estabelecido depois de 2 meses de guerra aberta. A trégua, em vigor desde as 4 horas da manhã no horário local, interrompe um conflito que deixou milhares de mortos e 900 mil deslocados no Líbano, além de dezenas de milhares deslocados no norte de Israel. O primeiro-ministro libanês afirmou que o exército vai reforçar a mobilização no sul do país para apoiar a implementação do acordo. Para nós, Daí é a nossa mãe, pai e toda a nossa família. Somos como peixes. Se sairmos do subúrbio sul de Beirute, morremos. Aqui fomos criados e amamos cada grão de areia. Quando entrei aqui e vi a destruição, comecei a chorar de alegria e de tristeza. Alegria porque voltamos para casa, ver as pessoas e o tráfego. Tristeza por ver o que aconteceu. As hostilidades na fronteira começaram no dia seguinte ao ataque do Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza em 7 de outubro de 2023, quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em apoio ao aliado palestino. Depois de quase um ano de disparos transfronteiriços, Israel lançou uma campanha de bombardeios massivos contra o Hezbollah em 23 de setembro e enviou tropas terrestres para o sul do Líbano uma semana depois. O plano de trégua acordado prevê uma retirada progressiva durante 60 dias dos combatentes do Hezbollah e das tropas israelenses no sul do Líbano para permitir a mobilização do exército libanês. E veja a seguir, quase 50 mil crianças e jovens ficam órfãos todos os anos no Brasil por morte dos pais ou abandono. E para as crianças e jovens que precisam enfrentar vários tipos de problemas de saúde, a terapia com cavalos, que é a solução para pelo menos 20 mil brasileiros. Pelo menos 49 mil crianças ou jovens ficam órfãos todos os anos no Brasil. Um dos pais abandona a missão de cuidar dos filhos, segundo o levantamento divulgado hoje, com base em dados inéditos dos cartórios de registro civil de todo o país.
Nos últimos 3 anos, uma média de 49 mil crianças e adolescentes de até 17 anos no Brasil perderam ao menos um dos pais a cada ano. Os dados são do resultado de um levantamento inédito realizado pelos cartórios de registro civil, com base no cruzamento dos CPFs registrados em certidões de nascimento e óbito. A obrigatoriedade da inclusão do CPF dos pais nos registros de nascimento, implementada em 2019, permitiu pela primeira vez uma mensuração mais precisa deste cenário. Em 2021, o número de crianças órfãs foi de aproximadamente 41 mil, caindo para 39 mil no ano seguinte. Contudo, a tendência voltou a crescer, alcançando mais de 47 mil casos até outubro de 2024. A pandemia da Covid-19 desempenhou um papel significativo no aumento de órfãos no país. Desde o início da crise sanitária, pelo menos 13.808 crianças perderam um dos pais em decorrência direta ou indireta da doença. Especialistas alertam que o impacto pode ser ainda maior, considerando mortes relacionadas a complicações como infarto, AVC e pneumonia. O levantamento também apontou que, além das causas naturais, mortes por acidentes, homicídios e outras classificadas como outras causas contribuíram para o elevado número de órfãos. A perda dos pais é um evento que afeta profundamente a saúde mental das crianças, com impactos que variam conforme a fase de desenvolvimento. De acordo com psicólogos, o luto é único para cada criança e ocorre de acordo com o momento do desenvolvimento em que ela se encontra. A ausência de um dos pais não apenas gera consequências emocionais, como também pode criar desafios sociais e econômicos para as famílias afetadas. Especialistas defendem a necessidade de políticas públicas e suporte psicológico para minimizar os danos e ajudar as crianças a enfrentarem essa realidade. Um acidente na empresa Transpetro deixou mortos e feridos em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 2 trabalhadores terceirizados morreram e outro ficou ferido após o desabamento de uma das estruturas de entrada do terminal da Transpetro em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo a empresa, uma equipe médica salvou os trabalhadores. O acidente aconteceu enquanto os trabalhadores estavam trabalhando na estação de tratamento de efluentes do terminal. A equipe de perícia foi chamada para ajudar a entender a causa do acidente. Em comunicado, o Transpetro informa que será criada uma comissão para apurar as causas do acidente e comunicar o ocorrido às autoridades. Uma mulher de 31 anos morreu durante um procedimento estético em uma clínica na Vila Carrão, zona leste da cidade de São Paulo. De acordo com a polícia, a paciente passava por uma hidrolipo, ação que remove gordura localizada na clínica Manadei quando passou mal. O médico responsável pelo local, Josias Caetano dos Santos, é citado no boletim de ocorrência como investigado no caso. Ele contou aos policiais civis que o procedimento era bastante invasivo e seria realizado nas costas e no abdômen da mulher. O médico responsável pelo atendimento havia dito que a previsão era que ela recebesse alta no mesmo dia. No decorrer do procedimento, Paloma Lopes Alves teve uma parada cardiorrespiratória. O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado e a levou para o Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu. Segundo o marido da vítima, ela não conhecia o médico Josias Caetano. O contato entre a mulher e a clínica foi todo realizado através das redes sociais. De acordo com ele, na última segunda-feira, teria sido a primeira vez que ela o encontrou presencialmente. O pagamento da consulta foi realizado por transferências bancárias para uma empresa em nome do médico e o procedimento teria custado R$10 mil. No boletim de ocorrência, consta que o responsável pelo procedimento não foi visto depois da morte de Paloma e todo o conteúdo da clínica Manadei foi removido das redes sociais. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a clínica não tinha licença sanitária junto à Vigilância Sanitária do município e nem a solicitação de licenciamento sanitário protocolado. A Prefeitura disse ainda que o médico foi autuado e interditado por exercer atividade irregular. Já a defesa de Josias Caetano diz que Paloma assinou um termo de consentimento que cita riscos da cirurgia, incluindo a embolia pulmonar. Segundo o advogado, a decisão voluntária de submeter à cirurgia é feita pela vítima,
considerada a possibilidade ainda que remota de ocorrerem complicações leves, moderadas ou graves, podendo causar prejuízo profundo. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-2 manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, condenado pelo crime de estupro na Itália. O crime ocorreu em 2013. O julgamento de 2 pedidos de liberdade apresentados pela defesa de Robinho terminou nesta terça-feira. A análise foi feita no plenário virtual do Supremo e todos os 11 ministros votaram. 9 decidiram por deixar o ex-jogador preso e 2 ministros, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, foram a favor da liberdade. O tema chegou ao tribunal depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o cumprimento no Brasil, já que o crime de estupro ocorreu na Itália. Os advogados apresentaram alguns questionamentos, entre eles o pedido de validação da condenação da justiça italiana no Brasil. Violaria a Constituição, o mecanismo de transferência de execução da pena, previsto na Lei de Imigração em 2017 e usado pelo STJ, não poderia ser aplicado a um caso anterior à sua vigência, já que o crime ocorreu em 2013. O órgão teria ordenado a execução da pena, mesmo sem a análise dos recursos contra a decisão que permitiu a transferência da condenação e, com isso, retirado competência da Justiça Federal. A defesa pediu ainda que Robinho fique em liberdade até o esgotamento dos recursos possíveis à decisão de validação da sentença da Justiça italiana. Em 2022, a decisão se tornou definitiva sem a possibilidade de novos recursos. Desde a decisão, Robinho está preso em Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Um projeto incentiva alunos das escolas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a disponibilizar lar temporário para cães e gatos durante o final do ano. Já na apresentação, o pequeno tenente Luiz, que faz parte do projeto da Polícia Militar Ambiental, deixa claro o objetivo dessa missão. Quando é ocorrido os maus-tratos, é um problema na biodiversidade e também um problema para a gente, um problema socioeconômico. A ação vem justamente para incentivar os jovens a se tornarem tutores temporários. Essas pessoas, de repente, vão viajar. Poxa, o último recurso, conversou com os parentes, com os vizinhos, ninguém pode estar ajudando. Aí vai entrar em contato com a gente, através do WhatsApp, a gente vai ver se algum desses jovens moram perto da residência, se podem estar indo lá cuidando, ou lembrando que é só cachorro, porque o gato pode escapar se não tiver tela. Então a gente vai estar cadastrando esse jovem para que seja lar temporário. Criada em 2015 no Ceará, a campanha Dezembro Verde é um grito de esperança e visa alertar para o abandono animal. A Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande, entra na ação pela primeira vez. Tenho certeza que muitos dos nossos alunos têm um animal de estimação em casa e às vezes não sabem diferenciar o que são os maus tratos, o que são cuidados, falta de cuidado. Então uma ação dessa ela vem para somar e para conscientizá-los da importância do cuidado animal. É extremamente importante, né, falar com as pessoas sobre, conscientizar, porque realmente a gente fica muito aflito quando vê isso acontecendo com um ser humano, porque a gente se coloca no lugar, mas como a gente não tem como se colocar no lugar do animal, a gente não pensa que ele também tem esse sentimento, também sente dor tanto quanto a gente. As campanhas de conscientização são sim importantes e surgem mais como uma medida preventiva. Isso porque um problema tão sério que já é realidade, como por exemplo animais soltos nas ruas, ações práticas não existem. Embora nós tenhamos leis ambientais que vão responsabilizar o crime de maus tratos, o crime de abuso, a tortura contra os animais, nós ainda não temos hoje no Brasil, e aí eu falo em nível nacional, um conjunto de políticas públicas que vão dar conta exatamente desse tema. Uma das ideias seria que nós possamos pegar alguns recursos de multas ambientais. Hoje nós temos, por exemplo, o Fundo Clima Pantanal, nós temos uma série de recursos vindos, inclusive de uma discussão, acabou a COP agora recentemente, recursos internacionais para a questão ambiental. Então, acho que o Brasil e o mundo tá se organizando para tratar a questão ambiental de maneira mais ampla, mais efetiva. E agora vamos para a Bahia. Lá a ecoterapia está ajudando a vida de muitas pessoas.
O desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Este é o principal intuito da ecoterapia, um tipo de fisioterapia que utiliza cavalos. Em Teixeira de Freitas, a prática acontece dentro do 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar, o BEIC. De acordo com o coordenador do espaço da ecoterapia, capitão Emerson, nos últimos 5 anos, milhares de atendimentos já foram realizados. Uma quantidade de atendimento por volta de 5 mil, né? E atualmente estamos planejando fazer essa ampliação, pois contamos com 31 crianças e adolescentes sendo atendidas nesse momento, né? E contamos com a fila de espera de 96. A prática pode ser indicada para diversas pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, esclerose múltipla, transtornos de desenvolvimento, distúrbios de aprendizagem, hiperatividade, déficit de atenção, depressão, estresse e autismo. Para que essa criança ela faça a ecoterapia, ela precisa ter um laudo médico. A partir daí, a gente elabora uma avaliação para identificar se ela tem indicação ou contraindicação para a ecoterapia. Tendo indicação, a gente faz um programa especializado dentro do que ela necessita, né? Sempre valorizando as potencialidades que a gente encontra, né, nessa criança ou adolescente. E a partir daí, uma equipe é formada e começa o atendimento junto ao cavalo, claro. E a gente verifica dia após dia a evolução. A ecoterapeuta aponta os benefícios da fisioterapia com cavalos na vida dos atendidos. A gente faz um processo de trabalho que começa desde as baias. Então a criança ela aprende a cuidar desse animal, ela aprende a trabalhar a parte de cuidados com esse animal e automaticamente ela vai sendo trabalhado outras questões dela também e não só a motora. O Miguel, de 6 anos, é um dos atendidos pelo projeto. De acordo com Lília, mãe do pequeno, são 2 anos de evolução. Hoje eu vejo bastante desenvolvimento dele, né? Na área assim, da comunicação, hoje em dia ele já fala algumas palavrinhas. Você que está em casa deve estar se perguntando por que de serem utilizados cavalos nesse processo. Um dos fatores, de acordo com o pessoal aqui da ecoterapia, é que a temperatura do animal é semelhante ao do útero materno, gerando acolhimento e relaxamento para as crianças. Para além disso, a Mariana Guerra, ela que é fisioterapeuta aqui no 13º BEIC, vai explicar para a gente quais são os outros fatores que influenciam e que contribuem. Mariana, fala para a gente então sobre todos esses outros fatores. Certo. O cavalo, o principal objetivo, né, da utilização do cavalo na ecoterapia é a questão do movimento. O movimento que o cavalo faz durante o caminhar no movimento ao passo é extremamente semelhante ao caminhar humano. Ele faz um movimento tridimensional, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para frente e para trás. Então, às vezes a criança que por algum motivo ela ainda não tenha tido essa percepção de como é estar caminhando em cima do cavalo montado, ela consegue ter esses estímulos. A ecoterapia do 13º BEIC possui 3 animais, cada um com suas características próprias que são importantes serem observadas no processo de terapia. São 3 animais diferentes com relação à estrutura física, um mais baixo, um mais alto, mais largo, mais fino. Todas essas mudanças influenciam no objetivo da terapia com o cavalo, assim como os materiais de encilhamento também. Se a gente usa uma sela convencional ou não usa sela, uma rédea, todo esse tipo de material é usado com o objetivo de melhora da criança. Para participar do projeto, basta realizar a inscrição e aguardar na fila de espera. Tem que fazer contato com a gente, entrar nessa lista, mesmo ela sendo grande, mas ela caminha, né? E o importante é estar na lista. Quem desejar ser voluntário pode entrar em contato. A gente tem um programa de voluntariado muito bacana, que a gente consegue convidar pessoas, são estudantes ou profissionais formados, que possam oferecer um período do seu tempo, né, da sua semana, que não é muito tempo. A gente deixa à vontade que a pessoa diga qual é a disponibilidade de tempo e de dia, que a gente consegue integrar numa equipe. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.